chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Olá, crianças! Feliz sábado! Que dia maravilhoso! E estamos aqui para mais um culto de adoração infantil. E você é bem-vindo! A história de hoje encontra-se na Bíblia e conta-nos sobre um homem que era muito fiel. Ele sempre ouvia a voz de Deus em tudo. Ele obedecia a Deus. E um dia, Deus lhe fez uma promessa muito importante. Deus chamou esse homem, Abrão, e lhe disse: Abrão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas como ele poderia sair com a sua família para ir numa viagem que ele nem sabia para onde estava indo? Mas Abrão não hesitou e obedeceu à palavra do Senhor. Deus chamou Abrão para fazer esta viagem e lhe prometeu muitas bênçãos. A primeira bênção que Deus deu a Abraão, Deus lhe disse que ele seria pai de uma grande nação. Ele teria muitos filhos. Que presente maravilhoso! Deus também disse a Abraão que ele teria muitos empregados, uns 1000 empregados que poderiam trabalhar para ele. Que interessante! Deus também prometeu a Abraão que ia lhe dar muita saúde. Ele teria vida longa para viver com os seus familiares. Deus deu um outro presente a Abraão. Muitos animais. Ele poderia ter muitos bois, ovelhas, vacas, tudo o que precisava. Deus deu a Abraão também muitas terras para cultivar, fazendas. Abraão tinha tudo e principalmente Deus lhe deu muito dinheiro, ouro, prata. Abraão era um homem abençoado. Quanto presente, crianças! E também, um dia, Deus deu a Abraão um outro presente. Deus mudou-lhe o nome. E de Abraão, ele passou a ser chamado Abraão. E a sua esposa, Sarai, passou a ser chamado Sara. Que bênção! Abraão conhecia e reconhecia todas estas bênçãos e sabia que Deus era dono de tudo. Por isso, ele tirava sempre o dízimo. Mas o que é o dízimo, crianças? O dízimo é a 10ª parte de todas as bênçãos que Abraão recebia. Ele tirava sempre a 10ª parte e guardava. E isso ele apresentava ao Senhor. Mas o que é a 10ª parte? Imaginem que Abraão tinha muitas vacas, umas 10 vacas, e ele conseguia vender essas vacas. Então, o valor de uma vaca, ele dedicava totalmente ao Senhor. Ele colocava isso numa caixa, a Santa Caixa. E isso ele guardava, não podia usar essa parte do dinheiro para qualquer outra coisa. E um dia Abraão viajou bem longe, até a terra de Salém. E lá ele foi encontrar com o sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque era o responsável do templo e ele recebia os dízimos para usar no templo para a causa de Deus. E Abraão foi muito feliz em entregar o seu dízimo e Melquisedeque abençoou a Abraão. Crianças, nós também precisamos aprender com Abraão. Ele devolvia o dízimo com um coração grato, cheio de alegria. Nós também precisamos reconhecer que Deus é o dono de tudo.
tudo o que recebemos vem dele. Então precisamos devolver a sua parte também. Se calhar você, criança, não recebe nenhum salário, mas pense, você pode tomar aquela mesada, o dinheiro, um presente que os seus pais te dão e podes tirar a 10ª parte e oferecer isso a Deus com muita alegria. E Deus vai te abençoar. Imagine, se você receber 100 escudos, 10 escudos pode ser a tua oferta para o Senhor. Não se esqueça, é sempre muito bom dar isso a Deus com muita alegria, porque se formos fiéis, Deus também vai nos abençoar. A Bíblia tem um recado para nós. No livro de Levíticos 27:30, nos diz o seguinte: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por tudo que o Senhor nos dá. Obrigada por todas as bênçãos. Ajuda-nos a reconhecer que tudo vem de Ti e que possamos ser sempre fiéis a Ti. Venha nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Até próximo sábado, crianças. Tchau! Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Muito bom dia a todos, amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que estão a assistir a este culto em casa. É um privilégio estar aqui para partilhar a mensagem deste sábado contigo e espero que isso seja ou será uma bênção para todos vós. Hoje, a nossa mensagem é uma mensagem bem interessante que afeta a cada um de nós e cada um de nós tem passado numa situação assim. E eu sei que cada pessoa, quando nasce, tem um sonho de ser algo, um sonho de subir, um sonho de crescer e de ser algo importante que tem uma marca grande na sociedade. Então, no livro de Gênesis 37, aí a Bíblia nos conta uma história de um jovem chamado José. E para os cristãos, os que leem a Bíblia, eles têm ouvido desse nome. O nome José é um nome bem comum. Então, por que o nome de José é bem comum? Porque ele era um homem que fez grandes coisas. Então vamos ao livro de Gênesis e ver o que aconteceu com José. A partir do versículo 5 do capítulo 37, a Bíblia diz que e José sonhou um sonho e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: ouvi, rogo-vos, este sonho que sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E os seus irmãos lhe disseram: deverias tu reinar sobre nós, ou deverias ter domínio sobre nós?
e eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. José era um jovem quando ele tinha esse sonho. Ele era um jovem de 17 anos de idade. E o pai dele, Jacó, amava tanto a José. O versículo 3 diz que Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. Então, por causa disso, José deu o seu filho uma túnica de muitas cores. Estas coisas e os sonhos que José tinha causou os seus irmãos a odiar dele. Então, assim, Deus tinha grandes planos para José. E por isso, imagine um jovem de 17 anos. Tem toda a vida à frente dele. Tem toda a energia para fazer as coisas que ele tem que fazer. Se fosse hoje em dia, tem a energia para ir à escola, para graduar, para ter um bom trabalho e para desenvolver a ser um grande homem para a nação. Mas, às vezes, a vida não vai como queremos. E algumas coisas acontecem. E no caso de José, era o ódio dos seus irmãos. Por isso, eles tentaram matar José. E fizeram uma cova, ou lançaram José num poço, para que ele morresse. Mas, depois, o seu irmão, ele avisou aos outros irmãos para não matar ele, mas vender ele. Por isso, José foi vendido aos árabes, que também vendiam José à casa do Egito, do Potifar. Então, José foi vendido pelos seus irmãos por causa do ódio que eles tiveram contra ele. Então, vamos ver o que aconteceu na casa de Potifar. Agora, José tornou estrangeiro no outro país, estrangeiro na casa de Potifar. E lendo mesmo na Bíblia, no capítulo 39, diz: E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero. Ele estava na casa do seu senhor, o egípcio, e seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. José era um homem, um bom jovem, e Deus estava com José. E pelo fato que Deus estava com José, tudo que ele fez, até na escravidão, Deus fez ele prosperar. Então, quando nós confiamos em Deus, quando nós somos jovens de Deus, quando somos pessoas que têm Deus ao nosso lado, não importa a situação, mesmo sendo a situação de escravidão. Assim, Deus estava com José na casa de Potifar. E José tornou supervisor sobre a casa desse oficial, Potifar. Para alguém confiar no jovem com 17 anos para ser um supervisor, ou um jovem, talvez ele ainda cresceu um pouco depois da escravidão, mas ele ainda era jovem. Para alguém dar o cargo de ser supervisor sobre a sua casa, significa que ele confia na pessoa. Significa que esta pessoa era uma pessoa íntegro, porque ninguém pode confiar em um jovem ou alguém que não é íntegro para entregar todas as coisas na sua casa
para ser visto, para ser cuidado do jovem. Então, a Bíblia nos mostra que Deus estava com José. Aconteceu depois destas coisas, versículo 7 de capítulo 39. E aconteceu que depois destas coisas, a esposa do seu senhor lançou seus olhos sobre José. E ela disse: deita-te comigo. Mas ele se recusou. E disse à esposa do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que, enquanto ela falava com José, dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela, ou para estar com ela. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa e fazer o seu serviço. E não havia ninguém dos homens na casa. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, fugiu e saiu fora. Este era um jovem destinado às coisas grandes. Mas aqui estava uma tentação. Às vezes, as coisas que nos prevenem de chegar onde Deus quer que nós chegamos são as tentações que nós caímos depois de ser tentado. E por isso, José, sendo homem íntegro, homem que temia a Deus, decidiu não pecar contra o teu patrão, porque pecando contra ele significava pecando contra Deus. Depois de tudo isso, José estava firme com os seus próprios princípios de integridade. E José nunca tomou vantagem. Ele era homem influente, homem do poder na casa de Pótifar, mas nunca tomou vantagem para fazer coisas que ele não deveria fazer. Então, depois disso, no capítulo 20, nos diz que José foi lançado na prisão, terminou na prisão. Imagine um jovem que tem grandes sonhos para ser um grande homem e está lançado na prisão porque ele escolheu a fazer aquilo que era bom diante de Deus. É uma cena triste. Mas até na prisão, Deus estava com José. José era o homem humilde, o homem trabalhador, o homem íntegro, o homem sábio. Quando Deus está contigo, mesmo na prisão, Deus mostra o seu poder através de ti. Não sei qual é a sua situação. Talvez você está fazendo um trabalho que você não gosta. Talvez você está numa situação que parece uma situação de escravidão. Ou está numa escola que você não escolheu. Ou está enfrentando alguma situação que você não planejava na sua vida. Mas eu te digo hoje, se Deus está contigo e você mantenha firme com Ele e ainda guarda os seus mandamentos, os princípios que Deus te deu, Ele vai te prosperará. E você vai ser um bom representante dele onde você está. Então a pergunta é, será que José foi vendido ou foi enviado?
porque isso não foi o seu plano. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas qual era o seu propósito de estar em Egito? Capítulo 40, versículo 6 diz: E José veio a eles de manhã, olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão, da casa do seu senhor, dizendo: Por que aparentais tão tristes hoje? Eles disseram: Sonhamos um sonho, e não há quem o interprete. E José lhes disse: Não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me eles, rogo-vos. E o chefe dos mordomos contou o seu sonho a José e lhe disse: No meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim. E na videira estavam 3 ramos. E era como se estivesse brotando, a sua flor saía. E os seus cachos produziram uvas maduras. E o copo de Faraó estava na mão. Para fazer isso curto, José interpretou o sonho desses 2 homens na prisão. Mas como é que ele viu que esses 2 homens tiveram problema? José costumava cuidar das pessoas para pensar no bem-estar das pessoas. Ele era um jovem de sorriso, um jovem que pergunta: como você está? Essa pergunta que ele perguntou aos oficiais de Faraó foi a pergunta que mudou a trajetória de José. José estava condenado na prisão, mas um dia ele chegou a 2 homens e perguntou a eles, a ver as suas caras: como você está? E assim, eles, tendo confiança nele, contaram tudo. E ele tinha a solução, porque ele era homem de Deus. Deus estava com José e interpretou os seus sonhos. No fim, foi um desses prisioneiros que mencionou o nome de José, quando Faraó estava perturbado com o sonho que ele tinha e não entendia. Assim, José foi tirado da prisão para ser governador de uma grande nação, Egito. E quando havia fome em Canaã, foi José que salvou a sua família inteira, através de uma ação de perguntar, de preocupar com pessoas, de perguntar a eles, com um sorriso, como você está. Às vezes pensamos que devemos fazer coisas grandes para avançar na vida ou para ter êxito, mas são as coisas pequenas que nos dão êxito, como não tomar vantagem das pessoas. Quando você está pago para trabalhar e você não trabalha honestamente, você não é humildade. José era homem de humildade, José era homem sábio. Ele nunca parou de confiar em Deus e sempre teve um sorriso e buscou o bem dos outros. A verdade é que, será que José, aos 17 anos da idade, estava pronto para ser líder de um grande país? Será que um jovem, se fosse hoje em dia, um jovem de 17 anos, está pronto para ser presidente de um país? Não, porque ele tem que passar nas provas, ele tem que aprender como viver com as pessoas, para ter mais experiências. E às vezes, mesmo que Deus tenha planejado coisas grandes para nossas vidas, às vezes Deus deixa estas coisas passar na nossa vida para que nós aprender algumas coisas para a nossa vida.
A preparação de Deus é muito especial. Sendo duro algumas vezes. Algumas vezes passamos por situações difíceis. E isso é um teste da nossa força. Às vezes, se queremos cozer um material, uma boa roupa, antes de cozer a roupa, cortamos o material. Compramos o material, mas cortamos com tesouro. E o processo de cortar o material é difícil. Mas depois de cortar o material, temos agora a costura. E daí, uma roupa linda. Assim que Deus nos trata. Sepultamos também uma semente antes de tornar uma árvore grande. Uma semente assim não cresce. Sepultamos a semente no chão. Passa dias, passa meses. Às vezes o processo é doloroso, mas devemos manter firmes. Devemos ainda fazer as coisas boas que devemos fazer. Representar a Deus enquanto, sem importar a dificuldade que estamos. O ouro passa pelo fogo. O ouro passa pelo fogo. Para ser refinado, o ouro tem que passar no fogo. Talvez temos os nossos planos. Não sei o seu plano. Talvez o seu plano, ou Deus tem um propósito grande para ti, como Ele tinha para José. Mas você está desistindo porque você se acha ou se encontra numa situação difícil. Parece que tudo terminou, tudo está difícil, tudo é impossível. Mas mantenha paciência, seja humilde, trabalhe, seja trabalhador, seja homem ou mulher íntegro, e Deus vai te abençoar com sabedoria. Nunca perde a sua confiança em Deus e sempre anda com um sorriso, sempre busca o bem-estar das pessoas. A sua pequena ação vai mudar o mundo. A sua pequena ação vai salvar alguém, vai salvar a sua família, como José. E talvez vai abençoar ao mundo inteiro. E um dia a gente vai ler da sua história, como hoje em dia estamos a ler a história de José. Porque José era um homem que Deus estava com ele, mesmo que ele estava em prisão. José não era homem que pensava que ele foi vendido, mas ele se comportou como um homem enviado. Então, mesmo na dificuldade, ou em qualquer situação que estamos, devemos lembrar que estamos enviados por Deus. Somos representantes de Deus. Então, as coisas que fazemos contam. Então, hoje, o chamado é ser como José. Ser humilde, ser trabalhador, ser íntegro, ser sábio. E nunca desistir de confiar em Deus. E ter um sorriso sempre. Procurar o bem-estar das pessoas. Ore comigo agora. Ó Senhor, muito obrigado pela mensagem. Ajuda-nos a reformar a nosso caráter. Ó Senhor, ajuda-nos a ser como José. Refina-nos, Senhor, e nos dá paciência para passar as provas da vida. E nos dá fé para continuar, para persistir, para chegar onde você tem destinado para nós. Em nome de Jesus. Amém.